Está começando mais um episódio aqui no nosso programa, onde a gente conversa com imigrantes brasileiros, quem tá vindo fazer intercâmbio. Olha, falando em intercâmbio, bora falar sobre isso hoje? No episódio de hoje, nesse bate-papo, a gente vai falar com uma convidada que teve experiência estudando inglês em 2 países diferentes, incluindo Malta. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo hoje. Vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e espero que agregue na vida de cada um, que vocês consigam aproveitar um pouquinho. Não, e né, o pessoal às vezes está pensando, será que vale a pena eu sair do Brasil para fazer intercâmbio, estudar inglês? E qual lugar que eu vou? Também muita gente tem essa dúvida. E é legal porque você vai ter 2 experiências diferentes para contar, né? Sim, com certeza. E antes, né, ela mora aqui em Malta, então vai ser uma Sim. experiência de intercâmbio barra moradora. Moradora de Malta. Né? Que ela fez um intercâmbio aqui a convite do Viva Malta, né? Então tá fresco na cabeça para contar Sim, pra galera. ainda tá fresquinho e... Ai, gente, foi uma experiência maravilhosa. Não, mas calma aí, calma aí. Calma aí que a gente vai voltar lá pra trás, né? Que você fez um outro intercâmbio antes de Malta. Sim, em 2022. 2022. E pra onde que você foi, Bia? Bom, em 2022 eu fui para Irlanda, eu fiquei em Dublin por 2 meses, 2 fiz meses. o intercâmbio de estudo mesmo, apenas estudo, não tinha trabalho. E você foi sozinha? Fui sozinha. Sozinha com a cara e com a coragem. E foi minha primeira viagem internacional também. Primeira viagem Eu internacional. mal tinha saído da minha cidade. É mesmo? Lá De onde em- você é do Brasil? Eu sou de Campinas, no De interior de Campinas. São Paulo. Mal tinha saído de Campinas e já estava indo para outro continente. É, isso é. Por uma ilha, né, também. Também, outra ilha. E você já tinha, assim, ouvido falar de Irlanda? Como que foi essa decisão do porquê que Irlanda foi esse teu primeiro destino para você estudar inglês, assim? Bom, na verdade, meu sonho sempre foi para os Estados Unidos. Olha só. Eu sempre tinha planejado fazer aquele intercâmbio de au pair, mas as coisas não fluíam. Então, eu acabei mudando um pouco a minha visão. Meu marido comentou comigo sobre a Irlanda e alguns outros países da Europa. Aham. E acabei decidindo lá por conta do clima, porque tinham mais brasileiros também. Então você gosta de um friozinho. Sim, eu amo frio. Ama frio e agora mora em Malta no Pois calor. é, tá vendo que engraçado? As coisas mudam, né? Não é mesmo? Exatamente, a gente muda. Inclusive lá eu mudei muito. E e também porque era mais em conta, assim, do que outros destinos. Sim. Então, tava dentro do meu orçamento e acabou dando certo. Ah, e você já era casada, então, quando você foi? Não, ainda não. não. Eu fui Ah. pedida em casamento no dia que eu voltei pro Brasil. É mesmo? Ah, então falou assim, agora tá certo, é realmente... Agora sim, agora vai. Que legal! Então Sim. você foi lá passar 2 meses estudando inglês. E como que era assim o teu nível de inglês quando você foi para lá? Você já estudava no Brasil? Você já tinha um nível legal ou foi básico mesmo, assim? Bom, então, quando eu tava no Brasil, eu achava que eu tava arrasando no inglês. Sempre Mas quando a gente chega lá, vê que não é fácil assim, por conta do sotaque. Você não tá acostumada a conversar todos os dias, então não tem aquela fluidez na hora de falar. Então eu diria que eu cheguei num básico intermediário, quase que ali pro intermediário. Sim. Que aí, às vezes, você sabe bastante da gramática, que é muito o que acontece, né? Sim, Você estuda no exatamente. Brasil, você sabe bem da gramática, mas na hora do falar ali que você Dá uma dá uma travadinha. travada. E até você pegar ali no ouvido mesmo de você entender, igual você falou, o Exatamente. sotaque, né? Porque na Irlanda você vai ter além de ter sotaque de pessoas de outras nacionalidades que você vai ter contato, tem o sotaque Tem o irlandês sotaque irlandês. também, né? Que não é tão fácil, porque É. quando a gente está no Brasil, a gente estuda mais o inglês americano. Exato. Mas Mas foi. eu entrei no Uber, a hora que eu entrei no Uber, eu falei, mas gente, que sotaque é esse? Eu nunca tinha escutado, mesmo assistindo assim, série irlandesa, essas Sim. coisas, acho que o ouvido não capta tanto, é mais na hora de praticar mesmo. É verdade.
E você, quando foi para lá, você ficou em acomodação estudantil? Como que foi essa questão de acomodação lá, assim? Então, lá eu fiquei em uma acomodação estudantil, onde só tinham brasileiros. Eu compartilhava a casa, acho que com 12 pessoas. 12 12 brasileiros? brasileiros. Você tá brincando, só brasileiro, mas Só por quê? brasileiro. Era, assim, Era para ser de voltado mais para brasileiros. brasileiro. Tinha um boliviano, mas ele ficou por uma semana só e depois foi embora. E era Olha mais só. rotativo, porque era uma casa onde as pessoas ficavam na hora que elas chegavam na Irlanda. Sim, sim, só por aquelas primeiras É, nas semanas. primeiras semanas, Mas mas você ficou os 2 meses. os 2 meses. Os Então 2 eu meses. conheci muita gente, fiz bastante amizade. E como que é isso do brasileiro, né? Porque quando eu fui para Irlanda, né, quando o Aham. Thales estava na foi bem lá para Tempo, trás, um né? tempinho atrás. 2015, o Thales antes até. Então, em 2022 mudou muito esse cenário, né? Então, mais gente descobriu a Irlanda, Sim. mais brasileiros. Então, você sentiu assim que realmente tinha muito brasileiro? Isso atrapalhou a tua experiência? Ou não, você conseguiu fazer amizades com pessoas de outras nacionalidades por conta da escola? Como que foi a tua experiência mesmo em Sim. relação a isso, assim? Bom, realmente lá tinha muito brasileiro, tanto é que no meu primeiro dia eu estava sem internet, fiquei perdida na cidade, e aí eu escutava várias pessoas falando brasileiro, falando Português brasileiro. português, né, brasileiro, ou então até mesmo alguns portugueses. E aí eu falei, gente, vou pedir ajuda para essas pessoas, porque se não fosse isso eu estaria perdida lá até hoje. Mas eu sinto que atrapalhou bastante, É porque mesmo? sabe, você fica naquele conforto. Tudo bem que eu estava em outro país para ter uma nova experiência, falar inglês, mas a maior parte do tempo eu estava com esses brasileiros, eu morava com eles. Quando saía, geralmente era com eles, não tanto com o pessoal que eu fiz amizade na escola de inglês. Então, Você faria diferente hoje, se você olhando para trás, ou não? Em questão de, putz, vou tentar me forçar mais a falar com outras pessoas. Porque sim, é muito da pessoa ali, né? De escolher o que ela. Ou ficar exatamente. na zona, no confortável, Foi que é mais. normal, né? Sim, foi mais um pouco da zona de conforto. E eu tava super empolgada com toda aquela experiência, gente nova, independente de ser do Brasil, também eram ou de outras cidades. Mas sim, eu teria feito diferente. Não me arrependo de nada do que Sim. aconteceu, com certeza. Mas talvez teria escolhido uma outra acomodação. Eu até diria outro destino, mas eu gostava muito de lá, então Sim. valeu a pena. Claro, né? Eu acho que nunca o que você viveu o que Não você tem tá como hoje tirar. não tem como tirar e com certeza foi maravilhoso, né? Porque você fez amizades de outros lugares, né? Conheceu, teve outras experiências também, Sim, né? e muita coisa serviu como experiência para quando eu estava vindo para Malta. Sim, né? Porque foi a tua primeira vez fora do Brasil, né? Foi, foi bem diferente. Eu nunca tinha passado por aquilo. E você falou no início, né, que você voltou para o Brasil muito diferente, né? Que você mudou muito. O Eu que mudei. mudou em você, assim? Da Beatriz que saiu do Brasil ali com aquela vontade de estudar inglês e tal, e voltando ali, né? E logo sendo pedida em casamento, já virando noiva. Foi tudo uma mistura de emoções. Mas acho que a minha personalidade mudou muito. Eu acabei me tornando muito mais independente quando eu voltei, porque eu tinha que fazer tudo por mim mesma ali. Voltei com uma vontade ainda maior de morar fora. O E bichinho do imigrante picou ficou você. ali e não saiu mais. Mas, assim, Você sentiu que você amadureceu eu mais. amadureci muito. Quando eu cheguei, minha mãe falou: Nossa, é outra pessoa agora, tá irreconhecível. Absolutamente tudo mudou em mim. É porque Os muitas vezes meus. a gente sai da casa dos pais, né, para viver Exato. aquela experiência, por mais que seja uma experiência temporária,
Mas a gente tem os nossos costumes em casa, né? Querendo ou não, né? Sim. De nossa, a roupa, ela magicamente aparece lavada muitas Lavada, vezes, não passada, é? dobrada. A comida também, quando a gente tá cansado, não sei o quê, a comida, ela aparece também, né? É. Essa parte não muito. Não muito? Não muito. Eu adoro Ah. cozinhar. Ah, então você já tinha. Sim, e também como eu sou vegetariana, eu sempre, desde que eu virei vegetariana, eu sempre busquei cozinhar para mim mesma. Ah, então você já foi Essa com a parte. experiência da Aham. culinária já. Mas até os meus amigos que estavam lá falaram que eu mudei desde quando eu cheguei até o finalzinho do meu intercâmbio, Aham. porque foi perrengue atrás de perrengue. Então a gente acaba aprendendo com os próprios erros, né? Aham. Teve um assim que você lembra até hoje, assim? Que você passou lá, um perrengue? Cara, foi o último dia. No último O dia. dia que eu tava voltando do intercâmbio. O que rolou? Bom, meu celular tinha quebrado. No dia anterior, eu tinha ido para Galway. Aham. E aí, eu tive que comprar um celular. No meu último dia lá, meu voo era 1h30 da tarde. As lojas abriam, acho que 10, 11 horas. Fui na loja, comprei o celular novo. E Aquele aí, gasto inesperado. e aí, teve que fazer todo o backup das Aham. fotos, de tudo. Isso demorou mais de 2 horas. Demorou muito tempo. E aí, passou 11 horas, meio-dia, 1h30, eu tinha que estar no aeroporto. Sim. E aí, nossa, eu super nervosa, ligando pro Imagino. meu marido, falando: ai meu Deus, não terminou ainda o celular. Eu saí de lá, correndo para pegar o ônibus, isso já era quase 1h da tarde. Meu Deus. E como que eu ia ligar para minha família avisando que eu cheguei sem meu celular? Exato. Não, e precisa pra tudo Pra ali na tudo. viagem, né? Exatamente. E, enfim, comprei o celular, fui correndo pegar o ônibus. A hora que eu tava chegando no ponto de ônibus, o ônibus tava passando. Não, aquele momento, né? Não, mas Em aí câmera uma lenta. senhorinha viu eu correndo para pegar o ônibus, ela colocou um pé na frente, dentro do ônibus, e o outro fora do ônibus, para eu poder entrar, sair Ai, correndo. maravilhosa. Não tinha terminado de arrumar minha mala. Fui para casa, arrumei minha mala, chamei um Uber e fui pro aeroporto. Menina, quando eu cheguei no aeroporto, tava aquela fila imensa da imigração para fazer o check-in. No fim, o voo tava atrasado. Meu Deus do céu. Que bom que atrasou, né? Que Senão bom. talvez não, E eu não não desse tinha tempo. feito o teste do, Aham. sabe, do bichinho Do lá. bichinho. E, enfim, no fim consegui passar, sabe, naquela fila de emergência da Sei. imigração. Corri, um turco me ajudou, o meu sapato saiu enquanto eu corria para pegar o Cena de avião. filme, basicamente. Cena de filme, mas no fim deu tudo certo. O voo tava super atrasado e que bom, porque senão não teria dado tempo de eu pegar. Aí você ia ter ficado na Irlanda mesmo. Seria a minha deixa para morar na Europa. Mas, enfim, foi isso. Aí, legal. Aí você voltou, então, pro Voltei. Brasil. Foi pedido em casamento, tudo Fui. maravilhoso. Na hora que eu cheguei no aeroporto. Ai, é? No aeroporto? Ah, então foi cena de filme mesmo, Foi gente. surpresa. Cena de comédia romântica. Exatamente. Que legal! E aí, quando que você e seu marido, né? No caso, já virou daí seu Aham. marido, vocês decidiram vir para Malta? Como que Malta surgiu nesse meio tempo aí? Bom, eu, desde criança, sempre tive o sonho de morar fora. Eu nem sabia o que que era isso, mas eu sempre falava, né, para os meus pais: ah, eu quero morar fora, quero morar fora. E sempre foi um sonho dele também. Aham. Então, antes do intercâmbio, a gente já planejava morar fora. Foi mais para ter uma experiência de como seria. Uma caso- prévia. Uma prévia de como seria caso a gente decidisse, né, morar fora. E, assim, de início, nós pensávamos ir para Portugal. A gente estava até se tá. planejando de ir para Portugal, mas tudo que a Mudou. gente decidia fazer para ir para lá dava errado. Parecia um não, o universo Aham. falando um não Tipo, pra não é gente. para ser para lá, não é. Isso. E aí, em julho do ano passado, que foi o mês do nosso casamento, a gente decidiu que viria para cá, porque assim, nada estava dando certo. Então a gente pensou, vamos, né, ter um plano B. Vamos decidir um outro país. Pode ser que dê certo. Sim.
E a minha prima, ela já tinha vindo para Malta em 2019, eu acho. Foi uma experiência incrível para ela também. E eu acho que Malta sempre foi um sinal da minha vida. Sempre tava, em algum momento Sim, aparecia. antes disso eu já conhecia Malta. Muita gente fala, ai, mas onde fica isso? Mas onde fica aquilo? Mas eu sempre ouvi falar de Malta, até porque eu tinha um cachorrinho maltês. Por Que conta não é de que mal. não é de Malta, mas por conta disso eu não sei porquê, mas eu sabia que Malta existia. E, enfim, aí eu precisava de acesso à saúde pública. E uma das nossas primeiras pesquisas, né, para saber se Malta tinha foi isso. A primeira notícia que apareceu pra gente quando a gente estava pesquisando sobre saúde pública em outros países foi Sim. Malta. Então Olha, parecia muito um sinal. que no caso, que aqui seria melhor para você ter acesso a Sim, a medicamentos, tratamentos medicamentos, que você tratamento, precisa. tudo. Ah, então daí aí foi onde vocês bateram o martelo. Exato. E aí, depois de umas 2 semanas, eu acho, um mês. Não, depois de um mês, mais ou menos, a gente já comprou a passagem para vir para cá. É mesmo. Então, Mas desde o momento que você voltou da Irlanda, 2022, até finalzinho de 2023, meio do ano ali de foi tipo um 2023. ano, mais ou menos? É, Ah, um um ano de ano e diferença. pouquinho. Uhum. Olha só. Mas a gente já se planejava há 3 anos para vir definitivamente Definitivo. morar. Aham. Então foi bastante tempo de planejamento, Sim. mesmo sem saber qual seria o destino final. E nem você e nem seu marido têm cidadania europeia. Não, ele tem. Ele É, tem. eu Ah, não. ele tem. Então acabou afunilando em questão de ser Europa, Sim, por exatamente. ter a Né? facilidade. Por mais facilidade, Ah, exatamente. tá. E beleza, aí vocês vieram com um objetivo claro, assim, do tipo, a gente já tem um emprego no Brasil, trabalha remoto, ou veio para encontrar um emprego aqui. Qual era a tua ideia vindo para Malta, né? Qual era o objetivo, assim, do falar, não, além do meu sonho de morar fora, por que que eu estou indo para lá? Para tentar a vida mesmo, tentar uma vida melhor, mais qualidade de vida, assim, em todos os sentidos. E para melhorar o nosso inglês. A gente até preferiu Malta depois por conta do inglês. A É gente ia poder verdade. praticar mais. Eu já tinha, mas fiquei ali um tempo sem estudar. Então acabou, né, atrofiando um pouquinho. Aham. E por conta desses motivos, trabalho, aqui tem Sim. muita oportunidade de emprego, de você evoluir seu inglês, até porque não tem tanto brasileiro quanto a Irlanda. É verdade. Aqui você não vê o pessoal falando português toda hora no meio da rua. É Então verdade. também era um ponto positivo. É, e é legal você já trazer também esse paralelo, né, pra galera saber, assim, até em questão do intercâmbio, né? Porque Sim! agora já fez um ano que você mora aqui em Malta, né? Vai fazer? Ainda não, vai fazer em outubro. Vai fazer em Eu cheguei no outubro. finalzinho de outubro do ano passado. Ah, e antes de você falar da sua experiência de intercâmbio, você trabalha aqui em Malta também, Sim! né? Como que foi essa tua experiência de arrumar um emprego aqui? Pra galera que quer saber. Eu não vou falar que foi fácil, mas também não Uhum. foi difícil, assim, não é impossível. Mas exigiu um pouco mais do meu inglês, porque, assim, no início, meu inglês estava bem travado, eu tinha um pouco de dificuldade, não sei porquê, quando eu cheguei eu estava bem travada, com vergonha de conversar, e um ano sem estudar, praticamente. Você sentiu que estava enferrujada. Enferrujada. E aí eu fazia as entrevistas de emprego. Assim, eu vim com a mente muito, muito aberta para qualquer oportunidade que viesse, porque eu queria começar de algum lugar, não importasse onde. Mas assim, mesmo as vagas que não exigem muito do seu inglês, como cleaner, essa área de hospedagem, Aham. eles exigem pelo menos o básico do inglês. Você se comunicar ali com o teu manager, né? Sim. E eu já estava achando um pouco difícil de conseguir essas vagas, Aham. mas continuei tentando. Acho que demorou mais ou menos um mês para eu conseguir emprego, depois que eu tirei o meu visto, porque é de Aham. family member.
E fui mandando para tudo quanto é canto, entregando currículo. Aí eu fui chamada. Posso falar o nome? Do Pode. lugar que eu tô? Aí eu fui chamada para fazer uma entrevista na Pandora. Aham. E, gente, eu fiquei muito feliz porque quando eu estava no Brasil, eu já trabalhava numa joalheria. Então, você E já eu tinha essa era experiência no teu currículo. Sim, e eu era vendedora. Inclusive, todo mundo perguntava: "Ah, mas com o que você vai trabalhar em Malta?" Por ninguém conhecer, eles falam: "Ah, mas o que tem lá para você fazer?" "Ah, quem sabe eu não trabalho na Pandora?" Eu respondia. Você tá brincando? Tive exatamente essa loja. Mas não Sim. era que você trabalhava no Brasil. Não, eu Ah, tá. trabalhava em uma joalheria Outra joalheria. da região que eu morava mesmo. Aham. Eu joguei pro universo, gente, deu Nossa, mas certo. você jogou muito certo, então. Sim, e quando eu estava fazendo o meu currículo, eu vi que, assim, bem em outubro a Pandora abriu aqui o ano passado, e aí eu vi como que fala? As vagas, as Eu oportunidades. tinha os requisitos da Sim. Pandora, então eu peguei mais ou menos o que eles queriam, coloquei ali no meu currículo, e acabou Exato. calhando que eles me chamaram, o que estava escrito ali no meu currículo coincidia com o que eles pediam. Não, mas é bem isso, porque às vezes as pessoas fazem um currículo genérico e Exato. manda E para manda pra. tudo quanto é coisa. Seja uma loja, seja para ser cleaner, seja para. E não, Não, né? não Você tem que funciona dar muito aquela assim. adaptada para aquilo. É bem isso. Olha os requisitos, quais as experiências no passado que eu tive Isso que vão se conta. encaixar ali naqueles requisitos e monta um negócio certeiro, né? Sim, e fica muito mais prático de você conseguir, principalmente se você quer trabalhar naquela área. Aham. E eu gostaria muito, né, quando eu cheguei, eu queria muito trabalhar na área de vendas, ali frente a frente com o cliente, porque eu sabia que ia melhorar o meu inglês. Com certeza. E em 4 meses de empresa, entre em fevereiro ou março, meu inglês já disparou bastante. Você lida direto Direto, com o cliente ali, sim, vendendo as vendendo. joias. Todo vapor. Então, essa foi a tua primeira entrevista de emprego e a primeira que você conseguiu passar? Na verdade, não foi a primeira. Eu já Você tinha fez feito outras? outras entrevistas antes. Inclusive, eu fiz até 2 testes, mas eu acabei não me identificando com a vaga e falei, vou tentar mais um pouco, né? O Certo. que aparecer e eu gostar, pra mim tá perfeito. E o inglês fluiu daí? Desenferrujou na hora da Foi entrevista? quando eu fui, né, conversando ali, fazendo as entrevistas, fui perdendo um pouco da vergonha de falar o inglês. Porque você sabia, você tem experiência, você sabia falar, né? Sim. Então, você não tinha um inglês basicão. Você já tinha um inglês, já pelo menos Já, intermediário, não? sim. Já estava ali com o pé no intermediário, por ter ficado um tempo sem estudar, mas Agora já tá deu fluente, certo. já Já. negociando com o cliente. Mas, nossa, eu gosto muito. Que legal que você. Então, fica até uma dica para as pessoas, né? Do teu background no Brasil, muitas vezes você pode trabalhar com uma coisa parecida que você faz, depende muito do seu inglês, tudo você vai juntando suas experiências, vai ser muito particular para cada um, né? Sim. E precisa vir com a mente aberta. E Se não der, né? se não. A primeira, às vezes, tentativa. Tenta de novo. Não desiste, assim. Não desistir, ser persistente é o essencial, porque senão você acaba se chateando. Sim, exatamente. Vamos falar de intercâmbio agora? Como que foi aqui Vamos! em Malta, né? Porque muita gente fica curioso também e tem muita gente que tem dúvida entre Irlanda e Malta Irlanda e também. Malta, E exatamente. são destinos bem diferentes para você fazer intercâmbio, né? Muito. E como tem? E o clima já é o primeiro O deles, primeiro né? passo. E como eu falei para vocês no início, a Bia, ela fez esse intercâmbio a convite do Viva Malta, e ela fez na escola Berlitz English Language Academy, né? Sim. Que abriu faz pouquíssimo tempo uma unidade, né, um prédio novo lá em Baluta, Escola novíssima. novinha. E como que foi isso, então? Você estava animada para estudar inglês Cara, aqui, eu ter essa... tava muito empolgada, porque apesar, né, de eu estar trabalhando tudo, às vezes tem um errinho de gramática, tudo que você tem dúvida. Então, eu fiquei muito empolgada para começar, supriu minhas expectativas.
Gostei muito da estrutura da escola, dos professores, do suporte, porque também tem 2 brasileiras que trabalham lá, as 2 Fernandas. 2 Fernandas. E elas também me deram todo o suporte. E em questão, assim, realmente da sala de aula, né? Comparando com o teu intercâmbio na Irlanda, né? E questão de mix de nacionalidades, como que era isso, ou até quantidade de alunos que tinha em cada uma das salas, assim, para você ter um paralelo da tua experiência, né? Pode ser que uma outra pessoa tenha uma experiência diferente, porque a escola, né, varia. Mas como foi, assim? Bom, na Irlanda, assim, eu achava tudo maravilhoso na escola de inglês, mas é porque era a minha única e primeira experiência. Quando eu cheguei aqui, eu vi que as coisas não deveriam funcionar muito bem daquele jeito. Mas, assim, na escola de inglês da Irlanda, a estrutura não era muito boa. Tanto é que tinham muitos alunos em uma única sala, porque as salas eram grandes, mas tinham poucas salas. Ah. E aí misturava um monte de brasileiro em uma única sala, e isso dificulta bastante na sua evolução, porque você acaba ali caindo no conforto de conversar em português, com aquela pessoa que fala português. E também a questão dos professores, né? Eles não conseguem dar atenção para muitos alunos de uma única vez. Isso te atrapalha demais, porque você tem uma dúvida, você não consegue tirar a dúvida ali naquela hora. Ou você fala, ai, deixa quieto, né? Acaba deixando de lado e no fim acaba nem aprendendo direito. E aqui, como foi o paralelo? Cara, aqui o máximo de alunos por sala são 12 pessoas, comparado com uma pessoa que estudou com 30 alunos diferentes de várias nacionalidades e muitos brasileiros, fez toda a diferença. E fica mais exclusivo porque o professor te dá mais atenção. Sim. E aqui na escola de Malta, tem muito brasileiro? Como que é? Na verdade, na minha sala só tinha eu de brasileira, um ponto muito positivo, e tem um mix muito bom de nacionalidades, então isso ajuda demais, porque todo mundo se força ali a falar o inglês. Exato. E a sala é muito bem separada em questão de idade, porque quem já é um pouco mais velho não fica ali com os adolescentes, né? Que mesmo que tenham o mesmo nível de inglês, acho que o momento de vida que cada um tá não bate, né? Não bate muito. E, inclusive, tinha uma senhora de 70 anos na minha sala, muito fofinha. Sério. E ela veio... Da onde que ela era? Da Alemanha. E, assim, super dedicada ali no inglês, falava super bem. E muita gente, às vezes, fala, eu me acho muito velho para ir fazer um intercâmbio. Acho que eu já não tenho mais idade para tentar isso. Então, fica aí um exemplo, né? Uma inspiração de uma pessoa um pouco mais velha. Que demais! Em questão, assim, de atividade, da tua experiência nesse período que foi mais curto que a Irlanda, porém já dá para você ter realmente uma noção de como que é ali, né? Com o pessoal da escola, como que foi, assim, disso ali na ELA. Tem muita atividade em grupo, então você se força ali a conversar o inglês. E a professora, assim, não que ela te obrigue, né, a falar tudo certinho, mas todo mundo se ajudando ali em grupo. Tem as atividades pós-aula também, isso é muito bacana, você consegue fechar com a escola. Inclusive, eu fiz uma atividade extracurricular, um valeta. Foi o quê? Um turno? Foi um tour noturno por valeta. E o mais engraçado é que eu trabalho em valeta, mas eu nunca tinha, assim, caminhado por esses lugares que eu fiz o tour. Não tinha a base das histórias, né, que eu aprendi ali. Então, mas você fez um que é tipo um ghost tour? Não, né? Que conta umas histórias diferentes ou não? Não, foi um tour mais explicando sobre a história ali Tipo, dos monumentos, dos monumentos. Opa! Ali onde fica... Ai, eu esqueci. A salva de canhões.
Mas assim, contando a história de cada lugarzinho específico de Valeta, aquela praça Que principal. legal a noite, né? Diferente, que fica tão Sim. linda a cidade. Fica, eu não. Não, e o mais engraçado é que eu saio de noite do trabalho, mas eu nunca tinha parado para reparar a beleza que tem ali, várias luzinhas, os barzinhos, é muito gostoso. Muito Que gostoso. demais. Então, assim, saldo. Vamos falar de saldo. Irlanda, saldo Malta. Tá, tá, E tá, para tá. quem está pensando realmente em fazer, o que que você recomendaria? Qual momento você recomendaria Irlanda? Se recomendaria, quando recomendaria Malta? Como que fica assim a partir da tua experiência? Assim, tendo base nos dois hoje, não é que eu esteja querendo puxar saco de Malta, mas eu vi que muita coisa aqui vale mais a pena do que a Irlanda, principalmente no momento que nós estamos, em 2024. Lá tem crise imobiliária, tem muito brasileiro, então você vai acabar se acomodando no português, não vai se esforçar tanto ali no inglês. Então, hoje eu indicaria a Malta Para vir estudar para vir inglês. estudar inglês. Exato. Seria, olha lá. Então, para quem estava pensando em Malta, fica aí para, né, considerar o destino. E a escola foi legal, Ah, eu gostei muito. da Berlitz English Language Academy. Sim. Por mais que tenha sido uma semana curta de estudo, né? Não tenha ficado tanto tempo quanto eu fiquei na Irlanda, eu aprendi muita coisa e tá agregando muito no meu trabalho, inclusive questão de gramática, vocabulário. Foi Deslanchou válida. ainda mais o meu inglês. Aí, ó. Vale a pena. Então, gente, espero que vocês tenham curtido de ver um pouquinho, né, da experiência da Bia, tanto na Irlanda quanto aqui em Malta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, né, Bia? Sim. Ou também vocês podem, a gente vai deixar o Instagram da Bia aqui na descrição. Você vai lá e chama ela. E pergunta, aí, né? Caso tenha aberta dúvidas. a ajudar quem precisar. Ai, então é isso, gente. Curte muito esse vídeo, comenta aqui, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você ver, tem vários outros episódios falando de diferentes temas, tá? E também, ó, vocês viram que rolou durante o vídeo, né, um QR Code que vocês têm desconto para estudar na escola que a Bia estudou, que é na Berlitz English Language Academy, e o link também é que tá na descrição, tá? Aí você pode preencher ali esse formulário. Esse desconto aí exclusivo aqui do Viva Malta tá válido somente até finalzinho desse mês de junho, agora de 2024. Então aproveitem, só preencher o formulário para vocês receberem orçamento para vir estudar aqui também, né? E ter essa experiência. Sim. E muito obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui. Eu espero ter ajudado, esclarecido um pouco aí quem está em dúvida de qual destino escolher. Isso aí. Quem sabe a gente traz uma parte 2 aí pra você continuar contando aí sobre sua vida aqui em Malta. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.